Fala galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal WR Kits. Hoje vamos apresentar um projeto que muitos têm me pedido, que é o projeto de um gerador de sinais, ou um gerador de funções, como muitos gostam de chamar também, para utilizar nos projetos práticos em laboratório de eletrônica. Então este gerador que pretendemos projetar aqui com vocês, ele é de baixo custo, utiliza componentes que você vai encontrar com muita facilidade no mercado, componentes bem simples, mas ao mesmo tempo ele apresenta características bem bacanas que dá para desenvolver diversas práticas com ele. Vamos gerar ondas senoidais, ondas quadradas e ondas triangulares em frequências entre 10 Hz e até uns 100 kHz, que já dá para fazer muita coisa com esse tipo de gerador. Pela primeira vez vamos fazer uma videoaula separada por partes, o mesmo projeto separado em partes. Normalmente as nossas videoaulas começamos o projeto e terminamos no mesmo dia. Como é um gerador de funções, que é um instrumento bastante útil em nosso laboratório, vamos dar maior ênfase e fazer em 3 partes este vídeo, começando hoje com o projeto principal, que consiste no gerador propriamente dito, para gerar a senoide, a onda quadrada e a onda triangular, obviamente explicar a teoria, e o bacana é que muita teoria que já aprendemos até aqui no canal WR Kits vamos empregar neste projeto para vermos as coisas funcionando também na prática, o que é sempre muito válido e interessante no aprendizado de todos. Estou também trabalhando em uma apostila nova que estará disponível à venda em breve no WR Kits Channel. Óbvio que vou anunciar em um WR News, que é para a construção de um gerador de funções semi-profissional, muito semelhante ao que eu utilizo aqui no laboratório nos testes práticos que todos já viram. Esta apostila estará disponível à venda então com todos os detalhes para você construir o seu também. Mas por enquanto vamos desenvolver este gerador dessa videoaula, que é um pouco mais simples, mas ele permite a aplicação em muitos circuitos analógicos e até mesmo digitais. Então vamos começar o projeto. Venha comigo! Estamos aqui no computador para o projeto teórico do gerador e já tenho de cara o diagrama em blocos do instrumento completo. Sempre aconselho a desenvolvermos diagramas em blocos dos nossos circuitos, que é um nível mais alto de abstração, e assim conseguimos entender direitinho como um todo os nossos projetos. O que faremos é projetar um oscilador senoidal a priori, e em seguida aplicaremos a senoide gerada por ele a um conversor de senoide para onda quadrada. Esta onda quadrada será por sua vez aplicada a um circuito integrador, e fazendo a integral desta onda teremos então uma onda triangular na saída do circuito integrador. Vejam que estamos aplicando os 3 sinais a uma seleção de ondas. Vamos ainda projetar um circuito para selecionar qual forma de onda que vai na circuitaria de saída, que será responsável pelo ajuste de amplitude e ajuste de offset. Este bloco aqui e este bloco aqui projetaremos na próxima aula. Nesta aula, o intuito é projetar a parte principal do gerador de funções, que são os circuitos que geram as 3 formas de onda desejadas. Ainda teremos um ajuste de frequência por potenciômetro e uma seleção de faixa de frequência, que hoje utilizaremos um sistema bem simples, que é através de chaves, para testarmos todo o alcance, toda a banda passante de frequência dos nossos circuitos. O gerador de funções é este então no diagrama em blocos. Vamos começar com o projeto do oscilador senoidal. O primeiro circuito que vem em mente poderia ser um oscilador Colpitts, que já apresentamos uma videoaula ensinando o projeto, mas é um tanto complicado, como vimos naquela aula, projetar um oscilador Colpitts. Vamos utilizar um oscilador senoidal que já demonstramos em outras Fast Lessons aqui do canal, que é a ponte de Wien. Aí está o diagrama básico da ponte de Wien. Utiliza os nossos bons e velhos amplificadores operacionais. Já demonstrei toda a dedução matemática de sua equação para o projeto de frequência. Já demonstrei como simular no LT Spice
e também como simular no Isis Proteus. Por isso a insistência neste circuito, que ele é bastante útil para as nossas práticas. A alma do nosso gerador, portanto, será esse circuito aqui, a ponte de Wien. Como já vimos, a frequência é determinada a partir da equação 1 sobre 2 vezes π vezes R vezes C. Eu já demonstrei como esta equação foi deduzida a partir da análise detalhada e matemática deste circuito aqui em uma das últimas Fast Lessons. R e C são estes componentes aqui, no caso representados como R1 e R2, e C1 e C2. Como vimos, estes componentes devem ter o mesmo valor para facilitar o nosso projeto e esta equação aqui ser válida. Queremos um oscilador de 10 Hz a 100 kHz, muito simples de isolar a frequência. Vamos calcular o resistor a partir da equação 1 sobre 2π vezes a frequência vezes a capacitância. O primeiro ponto a ser ressaltado é que vamos definir o valor de 4 capacitores para alterá-los e assim estar alterando a faixa de operação do nosso oscilador e do nosso gerador em si. Vamos pegar já valores comerciais e vamos pegar um valor de 1 microfarad. E aí vamos por década, portanto 100 nano é o próximo. E aí vamos pegar de 10 nano. E vamos pegar um capacitor de 1 nano. Pela equação que já deduzimos, a frequência é inversamente proporcional ao produto da resistência pela capacitância. Então, quanto menor o capacitor, maior a frequência. Para a faixa de operação, e estamos separando por décadas, então, começando em 10 Hz indo a 100 kHz, teremos uma faixa de 10 Hz a 100 Hz, outra de 100 Hz a 1K, outra de 1K a 10K e outra de 10K a 100K, que é justamente essa desse capacitor de 1 nano. O capacitor maior, portanto, é a faixa menor e os intermediários, as faixas intermediárias. Para calcular os resistores dos extremos, vamos pegar aqui o R mínimo. Vamos utilizar o capacitor de 1 nano. 1 dividido por 2 vezes π, vezes a frequência de 100 kHz, portanto 100.000 Hz, vezes a capacitância de 1 nanofarad. E é 1 vezes 10 na menos 9. Resolvendo isso na calculadora, 2 vezes π vezes 100.000 vezes 1 nano. 1 dividido por isso, 1,591 quiloohms. Um resistor de 1K5 já pode ser usado no lugar. Ou seja, para a frequência máxima do gerador, que é de 100 kHz, o nosso resistor deverá ter 1K5 e o capacitor deverá ter 1 nano. Vamos calcular o resistor máximo. O resistor máximo é igual a 1 dividido por 2 vezes π, vezes a frequência menor agora, pois a resistência é inversamente proporcional também, e vezes a capacitância, que agora vamos utilizar 1 micro, que no caso é o valor do capacitor mais alto. Resolvendo isso, 2 vezes π, vezes 10 Hz, vezes 1 micro. 1 sobre isso dá 15,9 quiloohms. 15,9 quiloohms é o resistor maior.
O que vamos fazer é fixar um resistor menor, pode ser de 1 kΩ, sem problema nenhum, é próximo a um K5. Também poderia ser um K5, mas no caso vamos utilizar um K mesmo e pegar um potenciômetro que poderia ser de 15K, mas é mais fácil de encontrar no mercado um valor de 20 kΩ. Ou seja, teremos uma variação na resistência de 1K a 21K, considerando o potenciômetro no mínimo e no máximo, como conhecemos. Com isso, poderemos ajustar facilmente a frequência de oscilação do oscilador senoidal, que obviamente será propagada para os demais estágios que converterão nossa onda senoidal em quadrada e depois triangular. E a faixa deve ser selecionada por meio de chaves a partir destes capacitores. Ou seja, se estiver selecionado o capacitor de 1 micro, a frequência mínima será uns 10 Hz, e movimentando o nosso potenciômetro para a sua resistência máxima, teremos a próxima década, que é 100 Hz, e assim por diante. O circuito está projetado, agora vamos ver o dispositivo, o amplificador operacional selecionado para o projeto. Vamos utilizar para este projeto o LF356 da Texas Instruments. A grande vantagem desse cara aqui é o seu slew rate, que apresenta um valor bastante elevado, e principalmente o fato de sua construção ser com transistores JFET no estágio inicial, o que garante uma impedância de entrada altíssima, e ele tem uma impedância de saída bem baixa. Vejam aqui, a impedância de entrada é da ordem de tera-ohms. É praticamente um circuito aberto, o que torna uma excelente escolha para a nossa aplicação. Outro detalhe do 356, aqui de cara vemos isso no datasheet, é que ele pode trabalhar até 5 MHz, o que também é uma boa vantagem. Obviamente vamos fazer um gerador até 100 kHz e teremos uma boa margem de sobra aí na banda de passagem da frequência. Vejam o slew rate dele, como comentei, que é a taxa de variação da tensão de saída, de 12 volts por microsegundo. Muito bom este operacional. Teremos outros dois estágios e também vamos utilizar esse cara aqui. Aqui está o diagrama interno dele e as demais características que eu sempre recomendo aquela boa leitura no datasheet para os nossos projetos ficarem cada vez melhores. Outro detalhe a ser ressaltado é o seu ganho em malha aberta, o seu ganho em open loop, que é este dado aqui, AVOL. Vejam aqui, ele tem um ganho típico de 200 volt por milivolt. Isso dá 200.000 volt por volt em malha aberta, praticamente ganho infinito. Vamos também aproveitar este recurso no projeto. O circuito final do nosso gerador é este aqui e é o que vamos testar hoje no laboratório em protoboard. Ele apresenta 3 estágios com amplificadores operacionais. O primeiro estágio é o oscilador em ponte Win, que gera a nossa senoide e a oscilação do circuito. O segundo estágio é um estágio que converte esta senoide para a onda quadrada. E o terceiro estágio é um amplificador na configuração de integrador, que converte a onda quadrada para a onda triangular. Olhando o primeiro estágio, a ponte de Wien já dispensa comentários, já analisamos bem este circuito. Esta topologia foi praticamente virada do avesso aqui no canal. O que temos que mostrar aqui é a seleção de frequência. Hoje vamos implementar com deep switches de forma bem simples. Temos os capacitores selecionados de 1 nano até 1 micro. Vejam que temos 2 vezes por causa da configuração da ponte Wien. E aqui nas chaves, o que temos que fazer é comutar as chaves das DIPs aqui concomitantemente. Se acionarmos a chave 3 e a chave 3, teremos a faixa dos 100 nano, que é de 1 kHz a 10 kHz. Acionando a 2 e a 2, temos a faixa dos 10 nano, que é de 100 Hz a 1K. Acionando a 1 e a 1, temos a faixa de 1 nano. E acionando aqui a 4 e a 4,
temos a faixa de 1 micro. Na realidade aqui esta aqui é a faixa mais baixa, que vai de 10 Hz. Lembrando que a frequência é inversamente proporcional à capacitância e resistência da ponte de Wien. E este capacitor que vai de 10K a 100K, que é o de 1 nano, e este aqui também. Da mesma forma que no meio está invertido. Então peço desculpas pelo errinho, mas só para salientar, as faixas de operação são estas aí. E aí temos o potenciômetro de 20K. Este potenciômetro, vejam que aqui no diagrama estamos enxergando dois potenciômetros, mas na realidade é o mesmo potenciômetro. Temos que utilizar um potenciômetro estéreo, um potenciômetro duplo de 20K, que no caso está representado como pote 1 de 1 e pote 1 de 2 aqui no diagrama esquemático, um potenciômetro preferencialmente linear para variar a frequência. E os resistores de 1K, que são as resistências mínimas bem próximas da calculada no projeto. E o circuito em ponte de Wien ainda apresenta um trim-pot para ajuste de distorção da senoide, que é a calibragem do gerador. Vamos demonstrar isso na prática, como calibrá-lo. E aí esta onda senoidal vai aplicada a um segundo estágio, que apresenta estes diodos aqui, para ceifar o nosso sinal senoidal. Ele vai dar uma enquadrada no sinal e vai deixar a amplitude bem baixa. Mas esta amplitude bem baixa será aplicada no segundo LF356, que percebam que está em malha aberta, em open loop, então apresenta um ganho altíssimo. Este ganho altíssimo aparecerá na saída em forma quadrada, e aí temos este circuito limitador de tensão utilizando dois Zeners de 5.1 volts, que vai limitar a nossa tensão para os 10 volts pico a pico. Desta forma, neste ponto aqui teremos uma onda quadrada com amplitude máxima de 10 volts pico a pico. E por fim aplicamos em uma configuração integradora, que também é um filtro passa-baixas Sallen-Key de primeira ordem. Passa-baixas inversor. Vejam que temos a configuração clássica do Sallen-Key, com uma frequência de corte que pode ser calculada, mas agora não vem ao caso. E esta configuração, por ser um passa-baixas, tem a desvantagem de não podermos trabalhar com a onda triangular em toda a faixa prevista de frequências. Mas isso não é um problema muito grande, afinal a onda triangular não é tão utilizada assim, e na frequência mais usual para ela, que é entre uns 500 Hz a uns 5 kHz, ela funciona adequadamente. A partir daí temos alguns problemas como saturação na saída, visto que ele inicia com uma amplitude acima do 0 dB, e depois da frequência de corte temos a resposta em frequência, que vai atenuar o nosso sinal. Mas, como este gerador é de baixo custo, vejam que apresenta apenas componentes simples de fácil aquisição, há algumas questões que o limitam para ser um projeto de categoria profissional. Isso é inevitável. Mas, de qualquer forma, será um excelente instrumento para você aplicar em seu laboratório, visto que os geradores profissionais muitas vezes apresentam preços proibitivos. Ainda temos um outro trim-pot para ajuste de simetria da forma de onda triangular, que também será calibrado no laboratório. O circuito completo é esse, estou deixando este diagrama para download na descrição do vídeo. O próximo passo já sabemos qual é testar isso aqui lá na protoboard e verificar as formas de onda no osciloscópio. Venha comigo! Aqui está a circuitaria completa para o nosso projeto. Quem já curtiu o WRKits no Facebook, facebook.com/WRKits, já viu a postagem na Wix Circuitry, já acompanhou esta montagem aqui, e também quem está nos seguindo no Instagram. Então nos siga e curta lá no Face para ter aquela prévia dos vídeos.
Vejam aqui o circuito de seleção de faixa de frequência, é o circuito bem rudimentar, elaborado com as DIP switches. Lembrando que temos que comutar elas ao mesmo tempo para que o sistema funcione, mas isso será contornado na próxima semana, obviamente. Temos aqui o True Input multivoltas de 10K para ajuste de distorção da senoide, e neste primeiro estágio temos a ponte de Wien projetada então para frequências entre 10 Hz e 100 kHz. O potenciômetro duplo, potenciômetro estéreo de 20 kΩ, já está adequadamente conectado aqui a protoboard, os nossos capacitores de seleção de faixa e o segundo estágio, que gera a nossa onda quadrada, converte a senoide original para uma onda quadrada, e o estágio integrador, que passa a onda quadrada para onda triangular. Olhando mais de perto, também temos aqui um Trinpot para ajuste de simetria do sinal de saída da onda triangular, o capacitor de 15 nano e o de 150K, que estão na malha de realimentação, e vejam os capacitores de desacoplamento para cada um dos operacionais, e cada operacional apresenta um par desses caras aqui, que tem o valor de 100 nanofarad. O próximo passo então é ligar o osciloscópio e testar as nossas saídas. Aqui está a saída da senoide, aqui está a saída da onda quadrada e aqui está a saída da onda triangular. Obviamente temos que fazer o ajuste de calibragem, temos que calibrar o instrumento a partir do Trinpot de distorção da senoide e de simetria da onda triangular para deixarmos ele bem certinho. Vamos conectar o osciloscópio e fazer os testes. Sistema conectado na bancada, vejam aqui a fonte simétrica de mais e menos 12 volts, já está ligado. Vamos inicialmente verificar a senoide. Estou utilizando apenas o canal 1 do osciloscópio para analisar as formas de onda individualmente. Conectando aqui a saída da ponte de Wien, vamos diminuir o zoom horizontal. E vejam que já temos uma espécie de senoide sendo gerada, e a frequência de 1.6 kHz. Atuando aqui no ajuste de distorção, podemos reduzir esta distorção, uma espécie de efeito de crossover que podemos observar aqui bem na comutação, bem no eixo do nível de tensão igual a zero. Vamos movimentar aqui o Trinpot e vejam o que ocorre. Temos um aumento de amplitude, estamos com 13 volts pico a pico. Se movimentarmos para o outro lado, a amplitude abaixa e a distorção também está aumentando. Vamos encontrar o melhor ponto de oscilação. Neste ponto aqui, nossa senoide está bem bacana. Ainda apresenta uma certa distorção, mas esta é uma limitação do circuito, não tem jeito mesmo. Lembrando que os operacionais são o LF356N. Vamos verificar o ajuste de frequência, atuando no potenciômetro duplo. Vejam que movimentando o potenciômetro eu estou diminuindo a frequência do gerador. 170 Hz. O potenciômetro no mínimo está dando 80 Hz, que deve ser a faixa de 100 Hz a 1 kHz, e como previsto ele é um pouco mais amplo. A faixa de frequência é um pouco mais ampla. Vamos para uma faixa mais abaixo, comutando as duas chaves ao mesmo tempo, e a nossa frequência baixou também, e agora estamos em 7.6 Hz. Esta é a frequência mínima de oscilação. Vejam que deu uma oscilação um pouquinho abaixo dos 10, o que é interessante. Aumentando aqui no potenciômetro, veja que estamos agora em 150 Hz. Esta é a faixa mínima e a nossa senoide está bem adequada.
O próximo teste agora é passar para uma faixa superior, já testamos a segunda faixa, vamos para a terceira faixa de oscilação. Vejam nossa senoide em 15 kHz. Novamente agora atuando no potenciômetro, se eu baixar aqui, vamos ter uma oscilação de 700 Hz. E percebam a desvantagem de utilizar o potenciômetro logarítmico. Como comentei, o ideal é utilizar um potenciômetro linear para o ajuste de frequência, mas como eu não tinha um disponível, estou utilizando o log mesmo para os testes. Temos essa desvantagem de a frequência ser a mudança da frequência ser um pouco mais abrupta. Mas não tem problema nenhum, para os testes está de bom tamanho. E agora a frequência máxima de oscilação, comutando as chaves aqui. Prevista para 100 kHz, estamos em 135 kHz. Muito bom, temos um oscilador bem amplo, está dando de 7 Hz a 135 kHz. Novamente baixando aqui no potenciômetro, a frequência também acompanha o eixo. Vamos ver aqui, temos 7.2 kHz. O funcionamento da ponte de Wien está comprovado e temos uma onda senoidal. Vamos para a onda quadrada. Também já testamos todas as faixas. Vejam a nossa onda quadrada aqui, bem bacana também, em 12 kHz, uma amplitude de 6.6 volts e uns 13 volts pico a pico. Movimentando aqui, podemos atuar na frequência. Quando implementarmos o ajuste de offset, podemos transformar esta onda quadrada aqui em uma onda TTL, que vai de 0 a 5 volts, e aí é perfeita para trabalhar com circuitos digitais. Isso veremos na próxima semana aqui, continuando o projeto. E por fim, nossa onda triangular, que tem a limitação pelo circuito integrador ser um filtro passa-baixas, ela tem suas limitações, mas na frequência de 1 kHz, entre uns 100 Hz e 1 kHz, deve funcionar adequadamente. E aí, para a maioria das aplicações, já está de bom tamanho. Vejam que em frequências mais baixas o sinal satura, o que já era previsto. Passando então para a faixa dos 1000 Hz, que é em torno de 1 kHz. Vamos atuar no ajuste de simetria para completar o processo de calibragem do instrumento. Movimentamos o trípode até a forma de onda encontrar-se no centro. Dando um zoom, vejam que ainda está saturando um pouco. Vamos atuar de novo no ajuste. E agora sim temos a nossa onda triangular gerada aqui no instrumento que projetamos. Como podem ver, as 3 formas de onda previstas estão sendo adequadamente geradas. Quem quiser já pode projetar um layout de placa de circuito impresso para este gerador e ter um gerador portátil que você poderá selecionar as faixas nas DIPs e escolher pelas saídas aqui qual forma de onda deseja aplicar no circuito. Mas quem quiser ter um instrumento mais completo, aguarde semana que vem que iremos fazer o projeto do circuito de offset e amplitude e também uma forma mais bacana de selecionar tanto a faixa de frequências a partir dos capacitores quanto a forma de onda que irá para a saída do circuito. Mas o principal, a alma do nosso circuito já está funcionando adequadamente aqui no laboratório, como podem ver.
Então esta foi a primeira parte do projeto do gerador de funções aqui do WR Kits. Como sempre, se ficou alguma dúvida e algum questionamento a ser feito, comente aqui embaixo no YouTube, que assim que possível estaremos respondendo. Deixe o Save Our Souls de sempre. Na próxima semana vamos demonstrar como efetuar o circuito para ajuste de amplitude e ajuste de offset na saída do nosso gerador e também garantir uma impedância de saída de 50 ohms, que é o que a maioria dos instrumentos comerciais utiliza. Além, é claro, de implementar circuitos lógicos para a seleção de forma de onda e da faixa de frequências. Se é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e se inscreva. Clique em se inscrever para não perder nenhum vídeo, nenhuma novidade, nenhum projeto e nenhuma promoção. Aqui temos vídeo praticamente todo dia. Dê uma conferida nos nossos vídeos anteriores. Por hoje é isso, muito obrigado por assistir. Clique em gostei e compartilhe com todo mundo. Vou ficando por aqui. Aquele abraço e até a próxima! Obrigado por assistir a mais um vídeo. Agora clique em gostei para divulgar o nosso trabalho em suas redes sociais. Inscreva-se no canal WR Kits, assim não perderá nenhuma novidade e compartilhando o nosso conteúdo estará concorrendo a prêmios. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/WRKits. Siga-nos no Twitter, @WagnerRambo. Mande-nos e-mails com dúvidas, críticas, sugestões, elogios para wrkits@wrkits.com.br. Acesse a nossa página na internet, wrkits.com.br. Confira todos os artigos e os produtos que temos a oferecer. WR Kits. Robótica sem obstáculos.